Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Galera, Palmeiras, pra quem duvida dessa história de Danilo do Palmeiras, pra quem tá falando que é mentira, a própria presidente Leila Pereira confirmou o Danilo no Verdão. O Facicani traz todos os detalhes dessa história. Também Abel Ferreira, que foi homenageado como o maior técnico do Palmeiras. Tem muita informação do Verdão aí, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Senhoras e senhores, nessa sexta-feira, tudo aquilo que temos dito aqui no canal em relação a essa novela do Danilo, tudo aquilo que outros bons canais também têm trazido de informações pra vocês, foi confirmado pela presidente Leila Pereira. E ó, parabéns, presidente. Quando tem que elogiar, é claro que eu vou elogiar. Quando as críticas pontuais precisam ser feitas, o canal também vai fazer no meu caso. Então, não tem nenhuma cerimônia. Com o time do Palmeiras é a mesma coisa. Quando joga bem, eu vou elogiar, vou me emocionar quando o time conquista coisas importantes, grandes classificações, quando faz presepada, quando cobro melhorias nessa equipe, para que justamente essa emoção seja sempre a pauta do canal, também vou fazer. E ponto final, é assim que eu trabalho, tá bom? A presidente foi bem demais. A presidente colocou muita coisa em seu devido lugar. E a presidente mandou um forte recado ao mercado e a quem renega, a quem omite, ou então aqueles que de fato inventam informações onde não existe, tá? A presidente do Palmeiras cravou, continuou, pontuando que o Palmeiras está mais forte do que nunca na briga pelo jogador volante Danilo do Botafogo. Pontuou, inclusive, aquilo que eu trouxe pra vocês nesses últimos dias, tá? E tudo aquilo que muita gente dá risada por aí, não tem problema, continuem dando risada. De que o Danilo escolheu jogar pelo Palmeiras nesse próximo semestre e no tempo que for decorrido dali em diante, caso assine contrato. É lógico que o futebol tudo pode mudar. Uma negociação não der certo, o jogador vai para um outro cenário. Mas a predileção do atleta, se não for atuar num clube de fato, de grande prateleira na Europa, será a Sociedade Esportiva Palmeiras. O projeto que o Palmeiras apresentou, como trouxe para vocês aqui com informações detalhadas, o que o técnico Abel Ferreira conversou com o Danilo nesses últimos dias e a presidente. De um lado, a presidente do Palmeiras explicando a janela que o Palmeiras pode se tornar para o Danilo, quem sabe, voltar à Europa para onde ele gostaria. O Abel Ferreira mostrando para o Danilo a importância dele nessa volta ao clube, caso aconteça. Onde e como que ele tem montado e pensado o time para o Danilo também se tornar um dos protagonistas. Então tudo isso fez parte do convencimento do jogador. Desde o ano passado ter iniciado essas tratativas, esse namoro com o Palmeiras, no começo desse ano, antes da Copa do Mundo, o movimento que ele fez, inclusive, de não jogar o 13º jogo pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque, lógico, ele estava apalavrado para continuar no Brasil depois da Copa do Mundo, com o Palmeiras. Porque se jogasse o 13º jogo, não teria negociação ou chance de haver uma negociação, porque não jogaria mais pelo Campeonato Brasileiro na questão regulamentar. Então tudo isso está escancarado para quem quer ver. E quem é tonto, quem renega, quem está indignado, é lógico que vai criar falsas narrativas no mercado para vocês. Adoraria muito que, para esses caras que estão trazendo coisas, por enquanto, fantasiosas, falar uma verdade da qual eles gostariam de ouvir. Mas não é assim que funciona. Tem muita gente falando que o Danilo não vem pro Palmeiras, né, galera? É brincadeira, hein? Muita gente chamando a gente de mentiroso. Todos falam que... muitos falam que é tudo mentira sobre o Danilo, né, galera? São realidades diferentes, são momentos diferentes, de clubes, de pretensões do próprio atleta também. Então isso faz com que neste exato momento o jogador Danilo queira jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que desta vez a palavra não é do jornalista Felipe Facicani. A palavra não é só do jogador nos bastidores, o Danilo.
inclusive com outras informações que eu vou trazer para vocês depois aqui deste vídeo que eu vou colocar a partir de agora. As palavras vêm da presidente do Palmeiras, que raramente se manifesta de forma pública quando há uma negociação em curso. O Palmeiras é um clube que às vezes até eu critico de não expor a verdade que está rolando. E muitas vezes, quando o Palmeiras não expõe a verdade, ele perde a negociação. E em várias vezes, quando ele expôs a verdade, ele ganhou a negociação. Sabe por quê? Porque isso é a forma de você pontuar publicamente algo e mostrar, inclusive, o desejo e a ambição de que isso que o Palmeiras quer e pode fazer acontecer se torne ainda mais concreto. Então, a presidente do Palmeiras, hoje em uma homenagem ao técnico Abel Ferreira, lá na sede social do clube, onde está a sala de troféus do Palmeiras, homenagem belíssima ao Abel, merecida, técnico mais vitorioso da história do clube. Abel se emocionou e tudo mais com a entrega lá de uma placa em homenagem a ele, vai ter um cenário todo preparado, realçando toda a história dele no clube, e tem que realçar, isso eu sempre deixei bem claro pra vocês aqui, que o Abel merece esses louros, que o Abel às vezes precisa fazer ser menos teimoso na montagem da equipe, ponto final, só isso. E ter a chance agora de resgatar um trabalho que estava falido recentemente. É verdade, né, galera? Que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, isso é indiscutível. Só doido mesmo pra não concordar com isso. Mas que ele precisa melhorar muito algumas coisas nesse time do Palmeiras, isso tem que concordar com o Facicano, hein, galera? Trabalho ruim. Ah, mas líder do campeonato, tal, não sei o quê, mas o time pode jogar mais, inclusive até pelo que aconteceu no ano passado e que ele hoje reforçou. Os motivos que eu sei, dos quais eu perdi a Libertadores. É claro que sabe, o time não jogou bola. Bota o time pra jogar que vai ganhar, de novo, finais pesadas como de Libertadores. Aliás, por teimosias dele, o Palmeiras até deixou de ganhar outras finais que não foi apenas ali 2025. Mas não é o assunto do vídeo aqui. Já cansei de falar e tomara que tudo isso tenha entrado definitivamente na mente do técnico do Palmeiras para se resgatar das cinzas. Até como a gente tem visto a Argentina fazendo a Copa do Mundo, se resgatando das cinzas jogo após jogo. Mas a presidente colocou isso público. E quando ela fala, e quando ela expõe, é porque alguma coisa concreta está acontecendo e fortemente concreta. Que fique bem claro, porque é uma presidente que, pelo orgulho que ela tem, não gosta de depois acabar virando, entre aspas, um meme por situações que não aconteceram. Então, com vocês, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sobre o interesse do Palmeiras em Danilo, o que está acontecendo e tudo aquilo reforçando o que eu tenho dito pra vocês. A história entre Palmeiras e Danilo está sacramentada. O que falta é o outro lado da história, o Botafogo resolver o que vai fazer. Olha, como eu já falei diversas vezes, temos interesse sim no atleta, mas não temos nenhuma novidade para vocês. Vocês sabem, numa contratação precisa o Palmeiras ter interesse, o atleta e o clube a qual ele pertence, não é? Eu te garanto que o Palmeiras tem muito interesse e o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente, tanto com o Botafogo quanto com os empresários do Danilo. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O interesse continua, estamos trabalhando para essa contratação. O interesse do Palmeiras é exclusivamente no Danilo. E se não vier o Danilo, eu acho que o nosso elenco é extremamente forte para essa temporada. Então, não, nós não temos interesse. Eu nunca digo que o Palmeiras está de portas fechadas, porque, óbvio, se tiver alguma oportunidade no mercado, a gente está sempre atento. Mas hoje, nesse exato momento, o interesse do Palmeiras é único e exclusivamente no Danilo. É, galera, Palmeiras, a própria presidente Leila Pereira deixou claro que o interesse do Palmeiras realmente, neste momento, é somente no Danilo. Então o Palmeiras só quer o Danilo, né, galera? Tomara que venha, Danilo, venha logo. Ok? Que o desejo dele é voltar para casa dele, que é o Palmeiras. Eu acredito, mas depende também do clube do Botafogo, não é? Mas eu não tenho dúvida que o desejo dele é vir pro Palmeiras. Tá aí, meus amigos. Tá mais claro do que vocês imaginavam? A presidente do Palmeiras pode ter 1000 defeitos, como eu também. Também tem virtudes, é óbvio que tem. Muitas virtudes. E uma delas é quando se expõe publicamente a falar de uma negociação, ela fala com a propriedade do que está acontecendo e com cartas na manga, que obviamente não sabemos, mas que
pela manifestação, ficaram bem evidentes. O Palmeiras vai até a última instância para manter o desejo do jogador. Isso eu estou sabendo. E acima de tudo, inclusive até com colegas hoje, que estiveram nessa homenagem do Abel, que empunharam seus microfones para ouvir a presidente do Palmeiras, de que pessoas importantes do Palmeiras lá neste evento, bem importantes do Palmeiras, essas pessoas estavam dizendo, para quem quisesse ouvir, que o Danilo voltará ao clube. Então, são essas pessoas importantes que estão dizendo. Não é o Facincani que está cravando. A única coisa da qual eu sustento é que Danilo e Palmeiras e os empresários estão alinhados com o Palmeiras. Que o desejo do Botafogo é que os empresários captem propostas de outros mercados. Propostas essas que, por enquanto, estão no imaginário, exceção a do Zenit, que já é uma proposta descartada por parte do Danilo. Uma proposta da qual ele não quer aceitar para não jogar no mercado russo, que está fechado ainda para o mundo. Não é o Zenit de 5, 10 anos atrás, que jogava Champions League, as principais competições, que ganhou Liga Europa. Esse é um Zenit. Até o campeonato russo transmitido no Brasil. Esse campeonato russo é outro, é fechado, problemas no país, etc e tal, em guerra. Então, não é a vitrine da qual interessa. E ele deixou bem claro que ele quer a Europa A. Não é a Europa B, não é a Europa C. Não é a Europa de Premier League, de um time que não vai disputar a Champions League. Ele quer jogar a Champions League. Por um time que dispute títulos pesados, que lhe dê protagonismo. Aí é o mercado no qual, inclusive até a própria presidente, falou com o Danilo, que caso volte ao Palmeiras esse mercado se reapresente, depois que ele estiver no clube, para tentar seduzi-lo, ela, presidente, vai abrir as portas da frente para que ele saia. Isso foi colocado na conversa da Leila. Então essas pessoas lá, esses membros importantes da diretoria do Palmeiras, falaram abertamente que o Danilo vai voltar. Eles estão garantindo. O que eu tenho é que o Palmeiras está muito forte na parada. Muito mesmo. Que o Palmeiras, no que precisar, até valores que foram colocados, a proposta que está em jogo agora é de 24 milhões, contra 25 oficialmente do Zenit, ou seja, uma diferença da qual o Danilo escolhe para onde ele quer ir, e que se precisar o Palmeiras vai dar um último gap para poder bater o martelo naquele denominador comum que eu falei dos tais 27 milhões. Pode até ser que feche por menos, mas 27 milhões é o valor que a história é selada e resolvida. Danilo tem pressa, vai se reapresentar semana que vem. Tem jogo do Botafogo. Danilo já deixou claro que Campeonato Brasileiro, a não ser que seja uma hecatombe de última hora, ele não vai voltar a disputar com a camisa do Botafogo. Pode até ser que jogue, por exemplo, Sul-Americana, etc., como fez o Barbosa até os últimos dias. Movimentos que são muito parecidos, inclusive, com aqueles que o Danilo tem feito. Respeitar o Botafogo até o último dia, e o Botafogo merece respeito. A torcida do Botafogo merece respeito. Quem não merece respeito é quem deixou o Botafogo nessa situação. Barbosa até o último dia sequer falava que jogaria no Palmeiras. Marlon Freitas, até o contrato assinar e a história se desenrolar publicamente de forma oficial, também não falava em jogar no Palmeiras. Na verdade, o Barbosa só faltou, praticamente negou, né, que estava negociando com o Palmeiras, né, galera? E depois todo mundo sabe o que aconteceu, né? É zagueiro do Verdão agora, né? Todos eles em cumprir seus compromissos com o Botafogo, porque é assim que tem que ser. É assim que se faz jogadores de caráter. E o Danilo é um deles. Então, vamos aguardar os próximos dias e o desenrolar dessa história, que, repito e reitero para vocês, está muito, mas muito forte com o Palmeiras na negociação. Com a presidente confirmando, Danilo querendo voltar. Informações que eu trouxe para vocês aqui no canal. Com os contatos diários com o empresário do Danilo. E um Botafogo com as propostas na mesa do Zenit, que não interessa ao Danilo, e essa forte do Palmeiras. Por enquanto, fantasiando propostas que possam vir da Europa.
com a necessidade do Danilo resolver a vida dele na semana que vem. O que vai ser? Repito, não sei, mas garanto que o Palmeiras, até o último segundo que for necessário, vai brigar para ter o Danilo, pois isso virou até uma questão de honra, naquilo que eu soube também, para presidente do Palmeiras e também para o técnico Abel Ferreira. Então esperamos que venha logo essa novela, acabe de uma vez, que tá ficando cada vez chata essa novela do Danilo, né, galera? Que bata o martelo logo o Palmeiras, se for preciso que suba essa proposta. Então, já que quer muito jogador, chega lá nos 27 milhões de euros e traga de uma vez o Danilo, porque o torcedor do Palmeiras não aguenta mais, né, galera? De voltar a ganhar a Libertadores. O que o Abel vai falar? É um sonho neste momento. O ano passado bateu na trave e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso, mas esse é o meu maior sonho, mas é continuar a conquistar títulos. Muito legal. E aí, Alex Miller, começando por você, hoje Abel Ferreira deu uma entrevista grande lá, conversou bastante com os jornalistas. Você acredita que ele seja capaz de ganhar mais uma Libertadores? Claro que sim. Não só uma, como duas, né? Porque o contrato dele vai até o fim do ano que vem e o Palmeiras sempre entra na Libertadores como um dos favoritos, hoje em dia e atualmente ao lado do Flamengo. E mais do que merecida essa homenagem ao Abel Ferreira, que em termos de títulos é o maior treinador da história do clube, queiram ou não, gostem ou não, mas é justo e não é à toa que o Abel não pensa em sair. Eu dou até risada quando começam a cogitar, mas o Abel vai ser técnico da seleção brasileira. Para ele não interessa. Ele não tem esse sonho de ser técnico do Brasil. Qualquer técnico no mundo gostaria de ser o Abel no sentido de respaldo que ele tem de uma diretoria, estrutura que ele tem para trabalhar, instalações de primeiro mundo, em que jogadores visitam a academia de futebol que atuam em primeiros times do planeta e falam que não devem nada a nenhum clube da Europa. Então, tudo que o Abel tem, além do salário... O salário do Abel é ótimo, né, galera? É um salário perto do que o Ancelotti ganha na seleção brasileira, né? Tudo bem que o Ancelotti nem sei quanto que tá ganhando agora, porque ele pediu aumento, renovou o contrato com a seleção. Mas vamos falar bem a verdade, a seleção brasileira não enche os olhos de nenhum treinador, acho que no futebol internacional, né, galera? Vamos falar bem a verdade, a seleção brasileira tá uma draga danada, né? Que é um dos mais altos também. Pra que o Abel vai querer cismar e se aventurar em alguma outra coisa? Então, homenagem justa, tudo justo, e é claro que ele tem condições de ganhar a Libertadores. E aí, Jailson? Homenagem justíssima. Tô com o Alex. É um dos maiores treinadores mesmo da história do Palmeiras, se não o maior mesmo, como o Alex disse. E, assim, merece todas as homenagens. E tem um ponto também que eu gosto sempre de citar quando falo, principalmente de Palmeiras e Flamengo, que é você ter a oportunidade de brigar por títulos. E isso, no final das contas, você convence qualquer jogador. Porque pra que o Abel Ferreira vai sair do Palmeiras pra entrar num time, por exemplo, num time mediano, num time que vai brigar pra não cair em alguma grande liga? Mesmo sendo na Europa, mesmo né, em outro Europa, lugar. Um dos maiores salários do mundo, de fato. Quando teve a consulta do Benfica por ele teria que baixar, teria que diminuir o salário dele para ir pro Benfica. Então, não que seja só dinheiro, mas também tem a questão financeira e tem a questão esportiva. Aqui ele sabe tudo, sabe o que tirar, já assim, manda e desmanda, tem na categoria de base, tem o que ele gosta de fazer. Quando ele consegue puxar algum jogador, as vendas que o Palmeiras fez de jogadores de base nos últimos anos, então, de fato, para mim, mais do que merecido, e dá para entender perfeitamente a permanência dele aí por muitos e muitos anos, e como a Leila falou lá, né? Quando ela assumiu que ela tentaria deixar o Abel no Palmeiras até o final do mandato dela. É verdade, e tá cumprindo. Tá cumprindo. Pra variar, né? Pra variar. Essa mulher é de palavra. E ó, agora, sabe essa coisa de salários altos do nosso futebol brasileiro, né? Hoje eu tava vendo os dois técnicos que estão na final da Copa do Mundo, tanto o Scaloni como o treinador da França, juntando o salário dos dois, não dá o que o Ancelotti ganha. Da Espanha. Da Espanha. Eu falei o quê? França. França? É porque eu já tava me imaginando. O da Espanha e o da Argentina, o Scaloni. Mas é porque eles vieram de baixo. Assim, na teoria, são treinadores que vieram da base. Tá. Então foram ali escalando. Então, no final das contas, pro Ancelotti, já tinha lá o peso, tinha todo o nome e tal. História. Então tiveram que convencer o Ancelotti a vir para a seleção brasileira. Só que ele não chegou na final. Exatamente. O Scaloni não. O Scaloni e o De La Fuente vieram de baixo. Aliás, longe disso. Galera, palmeirense, o Facicani trouxe essa informação que a própria presidente do Palmeiras já confirmou, né? O nosso treinador Abel Ferreira, feliz também, está no Verdão. E se chegar o Danilo, ele vai ficar mais feliz ainda. Então, pra mim, é muito justo essa homenagem ao nosso técnico Abel Ferreira. Eu que já pedi a saída dele, muitos já pediram a saída dele, devido ao seu
seus últimos anos de trabalho, mas a gente tem que reconhecer, né, que ele é o maior técnico da história do Palmeiras, mesmo que não ganhe nada daqui pra frente, esperamos que ganhe, né, mas se não ganhar nada daqui pra frente, não vai mudar nada da história que o Abel construiu dentro do Palmeiras, o maior técnico, o técnico mais vencedor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então vamos torcer que chegue o Danilo para que o Abel fique com esse elenco mais reforçado aí. A presidente confirmou, hein, galera? Muitos chamaram a gente de mentiroso aqui no canal, dizendo que todas as notícias que a gente trazia aqui no nosso canal era mentira. Então essa foi para você que duvidou das nossas informações aqui do Palmeiras. A própria presidente Leila Pereira confirmou aí que o Palmeiras tem muito interesse no Danilo. O Danilo também quer vir para o Palmeiras, mas que tá chata essa novela, tá, né? Vamos esperar que se resolva o quanto antes, que a semana que vem agora a gente já esteja um desfecho positivo dessa negociação entre Palmeiras e Danilo, essa coisa que está se arrastando por vários dias, nada decidido, porque como eu falei, o Palmeiras precisa bater o martelo, pagar o que o Botafogo realmente quer e trazer o Danilo de uma vez para o Palmeiras. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!